Aleluia! Graças a Deus, porque estamos aqui mais uma vez para desfrutar dessa palavra no capítulo 5, como pastorear o rebanho de Deus, com o tema dessa semana, amar a Deus como a nós mesmos. Essa é uma série que nós estamos desfrutando do livro na minha mão e nós queremos compartilhar algo com vocês aqui em alguns minutos para que vocês possam também ser alimentados pela palavra viva de Deus que o Senhor tem nos falado nesses últimos dias. Tudo que nós vamos procurar fazer, a gente sempre faz em nós mesmos, muitas vezes. Mas o Senhor ele não nos chamou para poder ficar fazendo, mas sim adorando Ele em espírito e em verdade, ou seja, sempre buscando Ele em primeiro lugar, para que Ele faça por meio de nós como vasos, Porque nós, na nossa natureza caída, nós fomos corrompidos, lá atrás, com o velho Adão, e ainda estamos nesse viver, ainda estamos nesse corpo ainda de humilhação, e a gente precisa aprender a fazer as coisas não segundo o homem natural, mas segundo Deus. Então tudo a gente tem que buscar a unção, buscar na palavra de Deus e fazer de acordo com a vontade dele. Não mais do jeito que a gente pensa ou quer, é do jeito que o Senhor quer, do jeito que Ele pensa. Então um filho de Deus, um ministro de Deus, um cristão, ele tem que viver segundo a constituição do reino dos céus. Amém? Então essa é uma vida de um convertido, de alguém que realmente tem uma mente mudada, que foi transformada e que está desfrutando da vida divina por meio das Escrituras, colocando em prática no seu viver diário, para que possa levar realidade para aqueles que eles estão cuidando. Então, um dos itens que ele nos apresentou nessa semana, aqui em Lucas capítulo 10, versículo 25, eu vou ler para vocês, para vocês se inteirar, Lucas 10, capítulo 10, versículo 25, diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, aqui, um mestre da lei, sabemos que no Antigo Testamento existia a lei. Moisés foi usado por Deus para trazer a lei para o povo judeu. Só que nós, como cristãos hoje, no Novo Testamento, nós não vivemos segundo a lei, segundo a ordenança, nós vivemos segundo a graça. Aquilo que veio por meio de Jesus, que Ele cumpriu toda a lei, e Ele não só cumpriu, como Ele excedeu. Se você for observar como Jesus colocou ali em Mateus, a lei, por exemplo, sobre os adúlteros, sobre matar alguém. Pelo contrário, hoje até o fato de você se irar contra o irmão, você está matando. Então é muito mais elevado. Isso não depende se você faz, vai cumprir. Você não vai conseguir, porque o povo de Israel também não conseguiram cumprir a lei por completo. E todos aqueles que tentam cumprir a lei, eles não conseguem cumprir a lei, porque todos nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Romanos capítulo 3, versículo 25. Aqui seguindo, no versículo 26 diz assim: Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é a nossa porção de hoje. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro item, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu tenho essa relação íntima com o Pai, Ele começa a falar por meio de nós. E o falar deles é para amar as pessoas. Como é que eu posso falar que eu amo alguém se eu não amo a Deus? Primeiro, amo o que Ele faz, eu não tenho experiência com Ele, eu não busco essa experiência com Ele. Louvado seja o Senhor. Como eu disse, o homem pecou, ele estava condenado por natureza. Todos nós pecamos e somos carentes da glória de Deus. Todos estavam encerrados na condenação, como diz também em Romanos capítulo 3, versículo 10. No 23 fala que todos carecem dessa glória. Lá em Êxodo 24, versículos 3 e 7, o povo de Israel
ele falou assim, tudo o que o Senhor falou, faremos, né? No versículo 7, além de faremos, nós obedecemos. E a gente sabe que não foi bem assim. Não é desse jeito, né? Louvado seja o Senhor. Nós devemos, como cristãos do Novo Testamento, seguir a unção. O Espírito que nós recebemos, nós recebemos dentro do nosso Espírito, e ela fala todas as coisas, e a gente precisa aprender a ouvir, porque senão a gente cai no mesmo erro do povo de Israel, né? Ou daqueles que procuram seguir a lei. Tem que cumprir todos os itens, e a gente sabe que o homem natural não consegue fazer isso. Em Atos 16, versículos 6 e 7, Paulo ele era um homem que era usado por Deus. Ele não seguia a sua própria vontade. O Espírito, ele queria ir para uma cidade, mas o Espírito levou ele para outro. O pregar o Evangelho é muito bom, mas não é do jeito que a gente pensa, é aonde que o Espírito nos conduz para poder fazer. Louvado seja o Senhor. Você pode até estar querendo pregar o Evangelho na casa A, B, C, D, ou pregar, mas siga a direção do Espírito. Não faça por você mesmo, não faça porque você acha que é certo ou errado, entendeu? Você precisa ouvir a voz do Senhor, porque às vezes o Senhor quer te usar em outra situação. Ó Senhor Jesus. A cruz resolveu o problema do homem pecaminoso, né? Esse problema que nós tínhamos com Deus, né? Nós tínhamos um problema com o Senhor. E o Senhor Jesus, ele veio aqui e morreu na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados, todo o escrito de dívida que havia contra o homem foi levado na cruz, e a gente precisa reconhecer isso. Hoje nós somos os cativos de Deus, nós somos aquelas pessoas que, para exalar o bom perfume do próprio Cristo, para eu exalar eu preciso ser uma pessoa cativa, eu preciso ser uma pessoa totalmente rendida a Ele, porque eu posso cair no meu natural e querer fazer algo para Deus baseado no certo e errado, e aí o Senhor não vai aceitar, né? O Senhor não aceita obra que vem do homem. Por exemplo, vamos ver aqui Colossenses capítulo 2. O que diz Colossenses capítulo 2? Ó Senhor Jesus, é muito bom invocar o nome do Senhor quando se abre a Bíblia, tá? Ó Senhor Jesus, capítulo 2, Senhor Jesus, versículo 11 e 12, fala assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, aleluia, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, se nós cremos no Senhor, recebemos o Senhor como Salvador da nossa vida, então agora nós devemos viver por meio desta vida, aplica a cruz em você. Todo o seu natural precisa morrer. Às vezes você já vem com tantas habilidades, né, do seu dia a dia, que você aprendeu, tem que fazer morrer, tem que passar pela cruz, não só o mal, mas também as coisas boas que você tem, que você aprendeu, você tem que fazer passar pela cruz. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, né, o que foi alimentado a Eva naquele tempo e Adão, então aquilo lá é que contaminou o homem e que levou o homem a desobedecer. Às vezes você quer fazer o bem, mas o bem está na mesma árvore, tem que morrer, tem que levar para a cruz, tá certo? Louvado seja o Senhor. E no 15 assim, do 2:15 de Colossenses fala assim: despojando-os os principados potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue, aleluia, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, né? Porque às vezes as pessoas te julgam por lei, né? Por causa da lei. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo, aleluia. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Eu preciso viver baseado na palavra do Senhor, junto com outras pessoas que professam o mesmo sentimento, têm o mesmo coração, a mesma mente, e está seguindo juntos no Evangelho do Senhor. Lá em Gálatas, capítulo 3, fala de irmãos que começaram bem, usando o Espírito, e de repente estavam vivendo, servindo na lei, no certo e errado, né? Naquilo que eles achavam que deveriam agradar a Deus.
Mas não é desse jeito. Então Paulo chama eles de insensatos. Vamos ver Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, como é que é? Oh, Senhor Jesus, né? Capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós recebemos o Senhor pela pregação da fé, não por lei, né? Louvado seja o Senhor. E você creu na obra da cruz, creu naquilo que Jesus fez. Então é mais do que adequado você viver agora pelo Espírito que você recebeu por meio da palavra. E o 3 fala assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? É insensatez, irmãos, quando a gente verdadeiramente fomos gerados pelo Espírito de Deus e voltamos na lei procurando agradar a Deus, fazer coisas para agradar a Deus, servindo porque eu tenho que agradar, né? Todo o nosso serviço tem que ser baseado pelo amor. Tudo que eu faço tem que ser com base principal o amor de Deus por mim e pelo povo. Eu devo servir a minha esposa não porque eu a amo no meu ser natural, mas sim porque Deus também a ama, né? Eu devo servir os irmãos não porque eu tenho que fazer isso, eu faço isso baseado no amor de Deus, porque isso que agrada o Senhor. Não é segundo a minha vontade. A gente tem que abandonar toda a ação do orgulho, da desobediência, que veio desde Lúcifer, quando ele desobedeceu e infectou toda a natureza adâmica, né? Todos que são gerados em Adão, todos nós fomos gerados em Adão, que foi gerado, foi contaminado pelo pecado, porque ele desobedece até hoje. Louvado seja o Senhor. Mas nós não, irmãos, nós mudamos, nós hoje estamos em Cristo Jesus. Hoje nós vivemos pelo Espírito e pela vida, né? Moisés, por exemplo, ele foi um exemplo de alguém que começou os primeiros 40 anos, ele foi uma pessoa bastante capacitada, né? Ele foi criado para poder ser um faraó. Ele estudou nas melhores instituições naquela época. Se fosse hoje, seria como se ele tivesse estudado em Massachusetts, em Stanford, em Harvard, em Califórnia, né? Ou então em Oxford. As melhores faculdades de hoje, se você é bem capacitado, você seria nessas faculdades hoje. Mas naquela época ele foi douto em diversas, nas melhores faculdades da época, vamos dizer assim. Em Atos capítulo 7, vamos ver aqui Atos capítulo 7, versículo 22, fala sobre isso. Fala assim: e Moisés foi educado em todas as ciências dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ele era poderoso. Ele foi criado para ser um faraó. Mas Deus o rejeitou na sua capacidade e botou ele para ir para o deserto, para ir servir juntamente com seu sogro Jetro. E depois de 40 anos, na segunda fase dele, ele aparece numa sarça. E a sarça representava a natureza humana, mas só que a sarça não queimava, o fogo estava sobre a sarça. O fogo representava o que o Senhor estava fazendo. Olha, não vou depender dessa natureza, você será somente um instrumento para poder me servir. O Senhor não vai nos usar, não vai usar a nossa capacidade. É Ele que nos capacita, Ele que é a nossa suficiência. E nós aprendemos isso e temos recebido isso no nosso dia a dia. Assim Daniel também foi um jovem na época que ele também foi trabalhado pelo próprio Senhor, só que ele era uma pessoa douta, era nobre, ele foi cativo, justamente porque ele era um jovem excelente, mas ele usava sempre a Deus para poder falar naquele tempo. Ele não usava a sua capacidade, ele dependia totalmente do Senhor. Então vamos hoje também fazer essa diferença. Vamos ser usados por Deus, servir o Senhor de todo o nosso coração e toda a nossa alma, né? Nosso coração é de servir o Senhor, amar as pessoas sobre todas as coisas, como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, aliás, como também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu amo o próximo, né, eu estou amando a mim. Ó Senhor Jesus, eu estou amando a Deus. Se eu amo o próximo, eu estou amando a Deus, eu estou amando a minha pessoa. E como é que eu amo o próximo?
dando suprimento para ela de espírito e vida, né? Louvado seja o Senhor. Lucas capítulo 10 fala de salteadores, né? Lá no versículo 30 a 37 fala de alguém que foi assaltado, foi ferido, foi machucado. E assim as pessoas hoje, as pessoas estão feridas, estão machucadas e precisam de sacerdotes e levitas. Nessa parábola aqui, esses sacerdotes e levitas passaram de largo e veio um samaritano e o serviu, né? Pensou-lhes a ferida, né? Enfaixou essa ferida e aplicou óleo e vinho, e também levou ele para uma hospedaria e lá ainda pagou todas as suas despesas e ainda deixou pago. Isso é o nosso trabalho como sacerdotes e como levitas hoje. Por meio do Filho em nós, que é o verdadeiro sacerdote, é o verdadeiro levita, nós temos que fazer isso com a vida das pessoas, ajudá-las a chegar, a conhecer o Senhor, o Deus perfeito que os salvou, e ajudando elas a crescer e amadurecer na palavra. Que Deus nos abençoe amando as pessoas desse jeito, não fazendo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa que é, mas segundo é a palavra de Deus, evangelizando, levando elas a conhecer o Senhor, arrumando meios, ligando para elas, cuidando delas, pensando, enfaixando-as, trazendo conforto para ela, luz na palavra, ajudando essas pessoas a crescer e amadurecer do jeito que você está crescendo e amadurecendo. E você vai levando ela também junto com você e juntos serão vencedores. É muito importante você se alimentar da palavra de Deus, se encher do Espírito, porque é do Espírito que vai gerar o amor, que vai gerar o fruto do Espírito. E o primeiro fruto do Espírito é o amor, que vem com a mansidão, vem o domínio próprio, vem a benignidade. Contra isso não há lei, né? Mas quando a gente usa a carne, vai haver problema. Você vai querer ser exaltado, vai querer ser elogiado. Todos aqueles que usam a carne, eles sempre procuram elogio. Sempre eles querem, a motivação deles geralmente é o elogio e não a aprovação de Deus, porque eles vivem na esfera natural. Que todos nós fujamos disso, amemos as pessoas porque Deus quer amar. E assim, quando você ama as pessoas, você não só ama a Deus, como você também está amando a si mesmo, e Deus vai estar te aprovando. Ligue para as pessoas, nesse momento agora de pandemia, use o seu celular para poder ligar, para mandar mensagem, para poder alimentar as pessoas, para poder ajudá-las a crescer e amadurecer. Que Deus abençoe você com esta palavra dessa semana que diz amar a Deus, né, de todo o seu coração, toda a sua alma, né, e também amar a Deus como a nós mesmos. Louvado seja o Senhor. Eu queria ainda, para finalizar, queria ler aqui Gálatas. Eu sei que já adiantou um pouquinho a hora, mas tem de paciência, né? Paciência é coisa do Espírito. Aleluia. Exercitem o Espírito. Em Gálatas capítulo 5, ó Senhor Jesus, nós devemos ajudar as pessoas a invocar o nome do Senhor, a reconhecê-lo, né? Jesus é o Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 13, olha só o que diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Aleluia, para que não façais, olha eu fazer aqui, o que porventura seja do vosso querer. Aleluia. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, nós sabemos que o fruto do Espírito é o primeiro, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Devemos fazer, sim, irmãos, exercitar o Espírito. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe você, que te deu esse entendimento. Se você quiser se aprofundar mais, leia o livro Como Pastorear o Rebanho de Deus.
você pode adquirir na editora Árvore da Vida, você pode acessar pelo Instituto Vida para Todos. Dê o seu joinha aí e se inscreva no canal. Jesus é o Senhor.